Saudações. Bom, vamos falar de geopolítica, mas num nível mais profundo. É compreensível que as pessoas querem saber quem está atirando em quem está defendendo quem, qual arma está sendo usada, uau. Mas isso é novela. Isso é narrativa de futebol americano aplicado a combate, não é geopolítica. Certo? A geopolítica é feita entre os Estados nacionais, mas a guerra é feita para os bancos, pelos bancos, por bancos. Foram os bancos os responsáveis pela Primeira Guerra Mundial, foram os bancos os responsáveis pela Segunda Guerra Mundial e são os bancos os responsáveis por essa Terceira Guerra Mundial. Essas três guerras só aconteceram depois da criação do Federal Reserve americano, que eu acho que muita gente não sabe. O Federal Reserve é um banco particular e não é um banco público. Aqui no Brasil, pelo menos se disfarça, né? Depois do Temer e do Bolsonaro, nem tanto. Depois da independência do Banco Central, nem tanto. Mas aqui pelo menos se disfarça que o Banco Central é público. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, nem isso. O Federal Reserve e o Bank of England são ambos bancos particulares, quer dizer, a emissão de moeda, política monetária, juros, nesses países é feita diretamente pelos banqueiros. Os Estados Unidos não são uma nação. É um território dominado por um banco. O Reino Unido não é uma nação. É um território dominado por um banco. A gente considera que um território é uma porção do espaço politicamente determinado. Nos tempos modernos, um Estado é um território que um banco domina. Em alguns casos, diretamente. Inglaterra, Reino Unido, Europa. Em outros, mais disfarçadamente. Certo? Então, quem faz a guerra moderna é o banco. Nós estamos falando daquelas guerras vitais, em que interesses de reis se sobrepunham de imperadores, em que povos tentavam se libertar, repúblicas eram criadas, em que batalhas civilizacionais eram travadas. Não. A Primeira Guerra Mundial foi causada pelos banqueiros, para os banqueiros, por banqueiros. Segunda Guerra Mundial, também por banqueiros. E a terceira, também por banqueiros. Então, o Federal Reserve é o elo em comum entre todas elas. Nessa última, o Fórum de Davos é o representante máximo, mas o interesse é do Federal Reserve. Agora, ficar falando isso é uma coisa. Demonstrar, provar é outra bem diferente. É exatamente isso que a gente vai tentar fazer. Eu penso, perdão, as pessoas ficam falando da minha dicção. Pessoa, deixa eu explicar uma coisa. Eu tenho problemas de autoestima. Certo? É difícil. Quando você é bonito, você ganha 1 milhão de seguidores só mostrando a raba. Eu não sou bonito. E eu tenho problemas de dicção, especialmente, porque eu sofri uma hemorragia craniana quando eu tinha 26 anos. Esse lado meu aqui, ó, é todo atrapalhado. Certo? Sou cego desse olho, quase surdo desse ouvido. E eu até penso rápido e raciocino rápido. Só que a boca leva um tempo para responder. Entenderam? Então, enche o saco por outra coisa, caralho. Me xinga, me chama de trotskista, me chama de identitário. Sabe? Fala de coisas que eu posso mudar. Entende? As coisas que eu não posso, cara. Vai ouvir lá um liberal, que tem uma dicção perfeita e é bonito. Faz isso, cara. Isso aqui, nossa proposta é outra. De toda forma, como eu vinha falando, a gente não vai simplesmente falar que, oh, meu Deus, os banqueiros fizeram isso. Não, vamos mostrar como. Sabe? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que mostrar como eles fizeram isso. Como é que essa coisa toda aconteceu. Perfeito? Eu faço apresentação e faço leitura porque outra coisa importante a saber é que eu moro na cidade do interior. Ah, mas que diferença isso faz? Gente, morar no interior de Goiás é complicado porque a Enel funciona quando ela quer. A energia cai. Certo? Choveu, a energia caiu. Rápido, se eu não posso, a energia caiu. E às vezes eu estou gravando igual eu estou agora e a energia cai. Já teve caso de eu estar 1 minuto de terminar e perder 1 hora de gravação.
O ruim não é apenas ter que refazer. O ruim é não ter a menor ideia do que você falou antes. Por isso eu gravo, por isso eu passo esses textos. No caso esse aqui, se você quiser, ele está à disposição no nosso canal do Telegram. Olha que vantagem. Vou deixar o vídeo também no nosso canal do Telegram. Então, se você quiser, você baixa o vídeo no nosso canal do Telegram. Você pega o texto de apoio no nosso canal do Telegram. Perfeito? Eu não estou fazendo isso. É claro que eu preciso de dinheiro. Mas, sei lá, cara, não é isso. Não é isso. Tá tudo tão lascado e tudo tão confuso que eu acho que se a gente pode dar uma contribuição, por menor que seja, para que as coisas sejam compreendidas, a gente tem que fazer isso. Alguém tem que fazer. Certo? Que o bom Deus, se fosse eu aceito. Bom, vamos começar. São 20 páginas, que é o que dá para fazer o Jamboard. O Jamboard é gratuito. Então, eu sempre estou usando coisas gratuitas, exatamente porque nós somos pobres, sabe? Aqui não é aquele marxista. Não estou criticando, não, na verdade estou criticando, sim. Não é aquele marxista criado a leite e pera, não. Eu, de fato, pertenço à classe proletária, da mais baixa, inclusive. Eu sou pobre, estudei, fiz até mestrado, mas essa bobagem, estudo faz você mudar de vida. Faz não. Tem uma de coisa envolvida. Eu podia ter continuado doutorado se meu pai não tivesse câncer. E meu pai teve câncer. Tinha 2 irmãos para terminar de educar. Enfim, não estou reclamando da vida, não. Sei que as coisas são difíceis, não é fácil igual o liberal fala, não. Por isso que eu não gosto de liberal. Certo? Liberal, nossa, será uma raça, socorro. Ai, meu Deus, eu sou liberal. Cara, então se foda, vá para casa do baralho. Não gosto de liberal. Sabe? E não gosto de teorias liberais. Não curto identitarismo, porque o identitarismo é liberal. O identitarismo não tem nada a ver com luta de classe, com associação entre os oprimidos e as oprimidas, não. Identitarismo é isso, é a sua identidade, o seu indivíduo. Foda-se você, então você é liberal. Certo? É liberal, ou defensor de liberal. Não simpatizo com a sua cara, você não precisa simpatizar com a minha. Vaza daqui, cara. Tem canal muito melhor para quem gosta de liberalismo. Você vai lá hoje no mundo militar, se você quer ver gente falando groselha, certo? Enfim. Perdão pelo desabafo, é difícil. Tem umas críticas que não são necessariamente merecidas. Mas vamos começar com isso aqui. A ideia de que a usura é intrinsecamente má e perniciosa, ela é antiga. Olha o que Aristóteles disse, 2.400 anos atrás. O tipo mais odiado de ganhar dinheiro, e com maior razão, é a usura, que obtém lucro do próprio dinheiro, e não do uso natural dele. Pois o dinheiro foi feito para ser usado em troca, não para aumentar juros. E esse termo usura, que significa o nascimento do dinheiro pelo dinheiro, é aplicado à geração de dinheiro, porque a prole se assemelha ao pai. Portanto, de todos os modos de ganhar dinheiro, esse é o mais antinatural. E é isso que a usura é, cara. É isso que juro é. É disso que o banco vive. Ele ganha dinheiro em cima do dinheiro. O grande Mano Marx falou sobre isso. Originalmente, mercadoria era trocada por mercadoria. Depois, mercadoria passou a ser trocada por dinheiro. Natural. Certo? O dinheiro, ele estabelece, ele é quase um intermediário de transações. Mas a partir do momento que o dinheiro gera dinheiro, aí ele é antinatural. Porque não tem nenhuma atividade produtiva envolvida. Você não está produzindo nada. Certo? Bom, mais de 100 anos atrás, Sir Josiah Stamp, então presidente do Banco da Inglaterra, segundo o homem mais rico da Grã-Bretanha naquela época, disse: o sistema bancário moderno fabrica dinheiro do nada, mas deixe-lhes o poder de criar depósitos e, com o toque de uma caneta, eles criarão depósitos suficientes para comprá-lo de volta. No entanto, tire-o deles e todas as fortunas como a minha desaparecerão, e devem desaparecer, pois este mundo seria um mundo melhor e mais feliz para se viver. Mas se você deseja permanecer escravo dos banqueiros, tipo o MBL, e pagar custo da sua própria escravidão, deixe continuar a criar depósitos. E é isso, cara. Não sei se vocês sabem, se vocês depositam R$1 num banco, ele pode criar 20, do nada. Vocês sabiam disso? Que o banco pode criar dinheiro?
E mais, você deposita um real, ele cria 20, empresta esses 20, recebe 30 em 3 meses. Quer dizer, com um real seu, ele criou 20 e tomou 10 de alguém. Esses 10 que ele tomou de alguém teve que ser produzido. Um comerciante, um agricultor, um artista, um cientista, um professor, um empresário, um trabalhador, uma trabalhadora, tiraram dinheiro da renda deles para engordar um banqueiro. Esse é que é o capitalismo, gente. O capitalismo financeiro é isso aqui. Certo? Capitalismo financeiro é isso aqui. Por isso eu criei um canal. Eu não posso mais ser professor, por óbvio. Não nesses tempos. Tive que sair da profissão. Porque o ensino, a reforma do ensino médio, o ensino particular, já proíbe, você já tensiona muito dizer a verdade. É difícil. O público você até pode, mas ninguém vai prestar atenção no que você está dizendo. E agora, bom, essa reforma do ensino médio se transformou numa máquina de criar idiotas. Ou exploradores de idiotas, né? É isso. Estou criando um canal, criei um canal para isso, para poder disseminar a verdade. Arejar um pouco essa visão robotizada e cretina da realidade. Vamos lá. Esse trecho interessante também. O BIS foi um banco criado logo após a Primeira Guerra, supostamente para evitar outras guerras e ao fazer intermediação financeira. É o Banco Central dos bancos centrais. Ele faz parte do sistema Bretton Woods, mas foi criado bem antes do Bretton Woods. Sobre o BIS, é uma história interessante. O BIS é responsável direto pela Segunda Guerra Mundial e pela ascensão do nazismo. Sabe o que o BIS fazia? Quando o famoso Adolfo, invadiu a Tchecoslováquia, o BIS simplesmente entregou todo o ouro depositado pela Tchecoslováquia nele para o Adolfo, argumentando que agora que a Tchecoslováquia era uma parte da Alemanha, a Alemanha era dono do ouro. E aí o Adolfinho, que não era bobo nem nada, percebeu que era só invadir um país que o ouro dele seria entregue. E foi isso que o BIS fez. Quando o Adolfo invadiu Luxemburgo, quando o Adolfo invadiu a Bélgica, quando o Adolfo invadiu a Holanda, quando o Adolfo invadiu a Noruega, quando o Adolfo invadiu a Dinamarca. Certo? Quando o Adolfo invadiu esses países, o que aconteceu? O ouro deles foi entregue pelo BIS para o Adolfo. Winston Churchill, quando terminou a guerra, e Winston Churchill é um ser humano deplorável, mas isso ele fez certo. Ele falou, uma das primeiras medidas é enforcar todos os dirigentes do BIS. Por causa disso, o banco que tem um país, os Estados Unidos, fez ele perder a eleição para o Clement Attlee. Né? Logo após a guerra, teve uma eleição no Reino Unido, Clement Attlee ganhou, ele foi alijado do poder, só voltou depois, mas ele já tinha entendido o recado. Não se pode enforcar banqueiros porque eles provocaram guerras mundiais. Você não pode fazer. Na verdade, eu acredito sinceramente que o trio Parada Dura da 3G, Lehman, Teles e Sicupira, vão dançar por causa disso. Roubaram o banco. Roubaram muito dinheiro de banco. Sabe, esses balanços fraudados, manobras contábeis, deixar de pagar os fornecedores para aumentar o lucro contábil. Ok, isso aí é perdoável. Mas os bancos vão receber só nos americanos, parece um calote de 20 bilhões. A gente ainda não sabe o tamanho do rombo da Ambev. Seja como for, o banco não leva prejuízo. O banco não leva prejuízo. Então o Lema vai dançar, o Sicupira vai dançar e o Teles vai dançar. Que tenta roubar banco. Não dá certo. Vamos ler o texto do BIS. O banco, suas propriedades e ativos e todos os seus depósitos e outros fundos a eles confiados serão imunes em tempo de paz e em tempo de guerra de qualquer medida, como expropriação, requisição, apreensão, confisco, proibição ou restrição de exportação de ouro ou moeda ou importação de qualquer medida. Ou seja, a lei não se aplica a bancos. Vamos ver o que a Christine Lagarde, então presidente do FMI, disse. Quando o mundo ao redor do FMI vai ladeira abaixo, nós, o FMI, prosperamos. Ficamos extremamente ativos porque emprestamos dinheiro. Ganhamos juros, encargos e tudo mais. A instituição vai bem. Quando o mundo vai bem, tivemos anos de crescimento, como foi o caso de 2006 e 2007, o FMI não vai tão bem financeiramente quanto de outra forma. Ou seja, eles ganham dinheiro com a guerra.
Banco ganha dinheiro com a guerra. Você entendeu? Banco ganha dinheiro com a guerra. Então vamos ao próximo. Como eu disse, são 20. Não chega a ser slide, mas é uma forma de compartilhar com vocês o que nós estamos lendo. Lembrando, o artigo original está à disposição no Telegram, e se você quiser gravar isso, também é possível no nosso canal do Telegram. Certo? Nós nos financiamos com nossa própria ruína aqui. Mas é a vida, né? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o próximo. É difícil porque... Aqui. Muito bem. Vamos ler esse texto. Ele é muito interessante. Eu sei que muitas pessoas têm muita dificuldade em compreender quantas guerras são iniciadas com nenhum outro propósito, senão de forçar bancos centrais privados e nações. Então, deixe-me compartilhar alguns exemplos, para que você entenda por que o governo dos Estados Unidos está atolado em tantas e muitas guerras contra tantas nações estrangeiras. Há um amplo precedente para isso. Os Estados Unidos lutaram contra a Revolução Americana principalmente por causa da lei de moeda do rei Jorge III, que forçou os colonos a conduzir seus negócios apenas usando notas bancárias emprestadas do Banco da Inglaterra com juros. Benjamin Franklin, atuando como representante das colônias da Grã-Bretanha, argumentou contra essa mudança em 1763. Emitimos na proporção adequada para que os produtos passem facilmente dos produtores aos consumidores. Dessa forma, criando nosso próprio papel moeda, controlamos seu poder de compra e não temos juros para pagar a ninguém. No ano seguinte, o rei Jorge III aprovou a lei da moeda, que proibiu todas as formas de dinheiro nas colônias, forçando-os a realizar comércio usando notas bancárias emprestadas a juros do Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra, como eu disse, foi o primeiro banco central e ele é privado. Ele imprimia moeda, tipo 10 libras, e emprestava esse dinheiro. Certo? Emprestava, estou te emprestando 10, depois você me faz 10,50. E esse dinheiro emprestado que estava em circulação nas colônias britânicas. Então, o Estado Nacional servia para quê? Para enriquecer banqueiro. Cara. É isso, o Estado Nacional servia para enriquecer banqueiro. E isso estamos falando no século XVIII. Não é uma coisa que começou lá, 1970, não. Século XVIII. O Estado Nacional sendo usado para enriquecer banqueiro. Perfeito? Vocês estão entendendo? Para enriquecer banqueiro. Vamos lá. O banco tem o benefício de juros sobre o dinheiro que ele cria do nada, de fato. Fala de William Paterson, fundador do Banco da Inglaterra, em 1694. A Revolução Gloriosa foi em 1683. Com a Revolução Gloriosa, instalou-se o parlamentarismo no Reino Unido. Gloriosa por quê? Porque foi possível trocar de rei sem ter guerras. Certo? Guilherme de Orange foi entronado rei, mas sem poder nenhum. E a partir daí a burguesia assume diretamente o controle da Inglaterra. 11 anos depois, essa mesma burguesia assume o controle também da política monetária, criando o Banco da Inglaterra, que é um banco, repito, particular. Vamos lá. Após a Revolução, os novos Estados Unidos adotaram um sistema econômico radicalmente diferente, no qual o governo emitia seu próprio dinheiro baseado em valor, de modo que os bancos privados, como o Banco da Inglaterra, não desviavam a riqueza do povo por meio de notas bancárias com juros. A recusa do rei Jorge III em permitir que as colônias operassem um sistema monetário honesto que libertasse o homem comum das garras dos manipuladores do dinheiro foi provavelmente a principal causa da Revolução. Benjamin Franklin, um dos pais fundadores. Gente, no Brasil, metade do orçamento, metade de tudo que o governo arrecada cobrando imposto das pessoas é gasto com títulos da dívida, ou seja, é passado diretamente para banqueiros e especuladores. Metade do orçamento nacional vai direto para banqueiro e especulador. Aí você tem a renda nacional das famílias, que representa 70% do rendimento, 20% é gasto do governo. Dessa renda nacional das famílias, cerca de 30% vai para pagar juro, cara.
vai para pagar juro. Soma-se a isso os 18% que vai para pagar imposto, dos quais uma parte considerável, metade, vai para pagar banqueiro. Então você vê que as famílias gastam quase 40% da sua renda, para direto ou indiretamente, patrocinar banqueiro, cara. Isso, para patrocinar banqueiro, para enriquecer banqueiro. É isso que acontece. Eu tenho formação em economia, podem ficar tranquilos. Meus professores da Universidade Federal de Uberlândia não se envergonharão de mim. Inclusive, eu tive um professor que foi... 2 deles foram para o Banco Central. Não é um elogio, mas é uma amostra de que eles entendem realmente do sistema financeiro e passaram isso para a gente. Bom, vamos lá. Vamos continuar essa história para que vocês entendam o que é o sistema bancário e como ele está conectado com guerra. Certo? É importante que isso seja esclarecido. Existe uma profunda vinculação entre banco e guerra. Então vamos lá. Após a Revolução, o governo dos Estados Unidos realmente tomou medidas para manter os banqueiros fora do novo governo. Olha essa medida de George Washington. Qualquer pessoa que ocupe qualquer cargo, ação em qualquer instituição, na natureza de um banco, para emitir ou descontar letras ou notas pagáveis ao portador ou ordem, não pode ser um membro da Câmara, enquanto ocupar tal cargo ou ação. Isso foi decidido no terceiro Congresso do Senado dos Estados Unidos, 23 de dezembro de 1793, e assinado pelo presidente George Washington. Em seguida disse: se alguma vez nossa nação tropeçar em papel não financiado, será como a morte para o nosso corpo político. Esse país entrará em colapso. Ele foi clarividente. Isso aconteceu no ano de 1913, certo? Então, os Estados Unidos, ele não sabia disso, né? Ainda tinham mais 120 anos de independência dos banqueiros. Vamos ver o que Thomas Jefferson disse. Todas as perplexidades, confusões e angústias na América não surgem de defeitos na Constituição ou Confederação, nem da falta de honra ou da virtude, mas sim da total ignorância da natureza da moeda, do crédito e da circulação. John Adams, em carta a Thomas Jefferson. Então, as pessoas sabiam que o banco era pernicioso. Então, foi John Adams. Thomas Jefferson mesmo disse: se o povo americano permitir que bancos privados controlem a emissão de sua moeda, primeiro pela inflação, depois pela deflação, os bancos privarão o povo de todas as propriedades, até que seus filhos acordem sem lar no continente que seus pais conquistaram. E isso é verdade, cara. Os Estados Unidos hoje são assim. Certo? O setor FAG, finança, real estate, que é imobiliário, e banco. Certo? Seguro. Gente, o americano médio gasta 25 anos para pagar a hipoteca da casa própria. Gasta mais uns 15 para pagar os estudos. Ele passa a vida inteira pagando, não o governo através dos impostos, igual a mídia gosta de mostrar. Ele passa a vida inteira pagando o banco. Aqui no Brasil, quantas pessoas não estão endividadas? Por causa de juros extorsivos. Certo? O problema não é imposto. O problema não é imposto. O problema é o dinheiro que os bancos diziam para si, inclusive usando para isso os impostos. O que foi a administração Fernando Henrique Cardoso? Entregar o país para especuladores. Mas o que foi o governo dos golpistas Michel Temer e Bolsonaro? Entregar o país diretamente na mão dos banqueiros. O Fernando Henrique privatizou mais de 100 empresas estatais. Ele ajudou a entregar nossos recursos naturais para os estrangeiros. Falando sobre isso ontem, nos nossos vídeos sobre recursos minerais, que estamos aprimorando. Estamos fazendo vídeos assim, tipo aula, sobre todos os recursos estratégicos do Brasil. Vai levar um tempo. É por isso que, deixa eu até usar minha musiquinha aqui agora, gente. É por isso que, se vocês puderem, colaborem. Sabe? Qualquer Pix ajuda. Se inscrevam, assinem o nosso canal. A gente precisa de cada centavo, porque eu não recebo nada para fazer isso. E é difícil, cara. Na verdade, eu gasto. Então, se vocês puderem, né, dê aquela colaborada no nosso Pix, assine o canal, ajudem. Inclusive porque um dos objetivos é adquirir
um computador melhor. Nós já compramos a placa-mãe, agora estamos tentando processar, né, as coisas de maneira melhor. Então, no caso, precisamos de um processador melhor, evidentemente, que não temos, nem dinheiro para comprar. E também precisamos comer, né? Claro. Enfim, vamos lá. Outra situação. Também de Thomas Jefferson. Papel é pobreza, é o fantasma do dinheiro e não o dinheiro em si. James Madison também disse uma coisa muito interessante. A história registra que os cambistas usaram todas as formas de abuso, intriga, engano e meios violentos possíveis para manter seu controle sobre os governos, controlando o dinheiro e a sua emissão. Certo? Uau! De todos, deixa eu ver aqui, que eu tenho esse arquivo. Isso é uma fala de Daniel Webster. De todos os artifícios para enganar as classes trabalhadoras da humanidade, nenhuma foi mais eficaz do que aquele que os iludiu com papel moeda. Corremos o risco de sermos esmagados por papel irredimível, mero papel, ou seja, moeda fiduciária, que é o que temos hoje, representando não ouro nem prata, não, senhor, representando nada além de promessas quebradas, má-fé, empresas falidas, credores enganados e um povo arruinado. Essa é a definição de moeda fiduciária, que é o que rege o sistema capitalista mundial, que é o que permite aos bancos auferir a renda de todas as pessoas, de todas as empresas, de todos os governos do mundo, cara. É isso. É sobre isso que a gente está falando aqui, tá certo? Não é um assunto muito popular, você fala, oh, meu Deus, como eu amo esse assunto, como eu acho ele importante. Peraí, opa. Tivemos aquele probleminha, né? Vamos ter que parar o compartilhamento. Vamos ter que compartilhar de novo. Ah, meu Deus do céu. Vou falar pra vocês, gente. É difícil. Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Aqui. Então vamos lá. O capital deve ser, e são falas dos banqueiros, no caso, Montagu Norman, governador do Banco da Inglaterra, dirigindo-se à Associação de Banqueiros dos Estados Unidos em 1924. São falas dele. O capital deve se proteger de todas as maneiras possíveis, tanto por combinação quanto por legislação. Dívidas devem ser cobradas, hipotecas devem ser executadas, e o mais rápido possível. Ele também disse, facilmente, governado pelo braço forte do governo, aplicado por um poder central de riqueza, sob os principais financiadores. Essas verdades são bem conhecidas entre nossos principais homens, que agora estão empenhados em formar o imperialismo para governar o mundo. Ao dividir o eleitor através do sistema de partidos políticos, podemos levá-los a gastar suas energias na luta por questões sem importância. Então, gente, é isso. Quando eu falo do liberalismo identitário, do Partido Democrata, do Partido Trabalhista inglês, é isso. Que diferença tem esses direitistas com os representantes do Partido Republicano e do Partido Conservador? Questão de costume. Essa questão de costume que os crentes usam para roubar as pessoas. Eles também são aliados dos banqueiros. Perfeito? Aí eles usam a pauta de costume para eleger pessoas conservadoras, defensores da família, defensores da moral, dos bons costumes, não, defensores de interesse de banqueiro. É isso que se trata de verdade, tá certo? Não vamos ser enganados. E ele continua. É assim que, por ação discreta, podemos garantir para nós mesmos aquilo que foi tão bem planejado e realizado com tanto sucesso. E é isso que nós vamos falar aqui. Como assim foi planejado? Vamos explicar como a criação do Federal Reserve foi um plano para colocar toda a riqueza dos Estados Unidos no primeiro par e depois do mundo na mão dos banqueiros, cara. É isso. Só um momento. Então vamos lá. A história dos Estados Unidos é a história da luta contra os bancos, até os bancos finalmente vencerem sob o presidente Woodrow Wilson em 1913. Mas os americanos, vamos deixar claro, eles reagiram, cara. Eles tentaram. É claro que sempre tem o traidor, né? Woodrow Wilson, no caso. É bom a gente saber o nome deles.
Woodrow Wilson, o cara que levou o país para a Primeira Guerra Mundial. Evidente, né? Então vamos falar da primeira tentativa de se criar um banco central independente, ou seja, privado, na mão direta dos banqueiros nos Estados Unidos. Isso aconteceu, peraí só um momento, deixa eu só mostrar aqui para todo mundo, que eu não quero deixar ninguém a descoberto. Aqui. O primeiro banco dos Estados Unidos, First National Bank, vamos pegar as palavras de Meyer Rothschild e do cara que foi financiado por eles, né? Sempre tem um Temer, gente, sempre tem um Bolsonaro, sempre tem um Fernando Henrique Cardoso, sempre tem um traidor, né? Sempre, que se vende por dinheiro. Bezerro de ouro consegue enganar muita gente, né? Vamos ver o que é dito aqui. Os banqueiros não são nada senão dedicados a seus esquemas para adquirir suas riquezas e sabem muito bem como é fácil corromper os líderes de uma nação. Gente, Temer, casado com a novinha. Bozo, casado com a novinha. Né? Os caras querem deixar alguma coisa para os filhos, para a viúva. Aí são corrompidos facilmente. O sistema é feito para privilegiar pessoas corruptíveis. Vamos lá, o que Napoleão Bonaparte disse. Quando um governo... Napoleão Bonaparte era um revolucionário. De verdade, Napoleão Bonaparte era um revolucionário. Passa essa ideia que ele era um maluco, que queria conquistar o mundo, mas ele era um revolucionário. E nós temos um analista, politólogo e jornalista iraniano, Ramin Mahazeri, que fala sobre isso. E nós vamos publicar vídeos sobre isso também, certo? Porque, assim, gente, essa guerra não vai durar para sempre. Não vamos fazer de narrar a guerra o objetivo desse canal. Claro que sempre tiver, a gente vai trazer informações, mas nunca os detalhes sangrentos e mórbidos. É a razão d'être, né? A razão de acontecer. Vamos lá. Vamos ver o que Napoleão disse. Quando um governo depende de banqueiros para obter dinheiro, eles e não os líderes do governo controlam a situação, pois a mão que dá está acima da mão que tira. O dinheiro não tem pátria. Os financistas são seres sem patriotismo e sem decência. Seu único objetivo é o ganho. Puxa. Alexander Hamilton, né, é o defensor de banqueiro que tentou criar o primeiro banco dos Estados Unidos, dizia o seguinte, olha só a história. Apenas um ano depois de Meyer Amschel Rothschild, esse aí está na esquerda, ter proferido o seu infame: deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importe com quem faz as leis. Os banqueiros conseguiram estabelecer um banco central privado chamado Primeiro Banco dos Estados Unidos, em grande parte através dos esforços do principal operador de Rothschild nos Estados Unidos, Alexander Hamilton. Então, as pessoas tentam passar a ideia de que Alexander Hamilton era um homem decente. Gente, isso é tudo que Alexander Hamilton não era, certo? Isso é tudo que ele não era. Vamos partir para a próxima. E vamos torcer para a energia não acabar. Oh, meu Deus do céu. Que está chovendo agora mesmo, está ventando, caindo raio. E, nossa Senhora. Mas vamos torcer, vai dar certo. Né? Não vamos adotar o pessimismo como modo de vida. Né? Vamos ser otimistas. Que vai dar tudo certo aqui, gente. Vamos contar a história do primeiro banco nacional, o primeiro banco central privado dos Estados Unidos, chamado primeiro banco dos Estados Unidos. Quando você vê esse desenho antigo, falando em primeiro banco, segundo banco, e eles estão fazendo críticas, eu não sei se vocês entendem, mas são críticas. São críticas. Esses bancos eram conhecidos por roubar as pessoas. E para criar o terceiro banco, que é o Federal Reserve, eles trocaram o nome, em vez de falar de terceiro banco nacional, criaram o Federal Reserve, que é tão federal quanto a Federal Express é federal. É só o nome, sabe? Só o nome. Tipo peixe-boi. Peixe-boi é um peixe? É um tipo de boi? Não, é só um nome. Mas algumas pessoas gostam, né? De algo que as tranquilize. Mas, enfim, vamos contar a história. Não estamos conseguindo compartilhar, mas vai dar certo, já não desiste fácil. Vamos ver se a gente consegue agora.
mestre Leider disse, aqui é difícil, gente. Mas a gente faz o que pode. Então vamos lá, contar a história. Fundada em 1791, ao final de seus 20 anos de fundação, ou seja, em 1811, o primeiro banco dos Estados Unidos quase arruinou a economia do país, ao mesmo tempo que enriqueceu os banqueiros. O Congresso se recusou a renovar a Carta e sinalizou sua intenção de voltar com moeda baseada no valor emitida pelo Estado, no qual o povo não pagava juros a nenhum banqueiro. Isso resultou em uma ameaça de Nathan Meyer Rothschild contra o governo dos Estados Unidos. Abre aspas. Ou o pedido de renovação da Carta é concedido, ou os Estados Unidos se envolverão em uma guerra desastrosa. Ou seja, estava usando o governo da Inglaterra para tentar roubar os americanos. O Congresso ainda se recusou a renovar a Carta do primeiro banco dos Estados Unidos. Ou seja, foi corajoso. Existem países, existem épocas que o Congresso Nacional tem coragem. Nem todo Congresso é um sínodo, né? Um conjunto, um grupo de ladrões, marginais e representantes de toda a classe corrupta de um país. Tem muita gente honesta. Quer dizer, tem alguma gente honesta no Congresso e ao longo da história. De toda forma, o que aconteceu? Nathan Meyer Rothschild protestou. Ensine uma lição a esses americanos atrevidos. Traga-os de volta ao status colonial. O primeiro-ministro britânico da época, Spencer Perceval, opunha-se veementemente à guerra com os Estados Unidos, principalmente porque a maior parte do poderio militar da Inglaterra estava ocupado com as guerras napoleônicas em andamento. Spencer Perceval estava preocupado com a possibilidade da Grã-Bretanha não prevalecer em uma nova guerra americana. Essa preocupação era compartilhada por muitos no governo americano. Então, adivinha o que aconteceu? Spencer Perceval foi assassinado. Você vai reparar que os Estados Unidos foi o país que mais teve presidentes assassinados? Quantos presidentes brasileiros foram assassinados? Nenhum. Mas os poderosos Estados Unidos foram 5. A gente vai entender por que foi isso. Por que isso aconteceu. Então, Spencer Perceval foi assassinado. O único primeiro-ministro britânico a ser assassinado no cargo. E substituído por Robert Banks Jenkins, o segundo conde de Liverpool, que apoiou totalmente uma guerra para recapturar as colônias. Mas fracassou, né? Claro. Então vamos lá. Vamos para o próximo. Então vocês estão entendendo? Controlando o dinheiro, o que eles controlam é o mundo. Quando a gente fala de nova ordem mundial, e você vê esses conspiracionistas, esses canais. Cara, e o pior é que esses caras têm milhões de seguidores. Eu ganho dinheiro de quem me deposita Pix e quem assina o canal. Só que ainda não foi entregue, ainda não cheguei a $100, né? Mas esses caras que ficam divulgando groselha, falando bobagem, cara, eles ganham muito dinheiro. Enganar os outros, mentir para os outros, isso dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Dizer a verdade só te deixa na obscuridade. E mais pobre ao fim do dia do que quando você acordou. Infelizmente, né, gente? É isso. Essa é a realidade. Mas alguém tem que se levantar, né? E, portanto, eu agradeço imensamente a todo mundo que me apoia, que me ajuda, que ajuda o canal. De todas as maneiras possíveis. As pessoas me ajudam de várias maneiras. Não é só doando dinheiro, elas doam tempo, conhecimento técnico. Sabe? As pessoas me ajudam. Material, só para vocês terem ideia, a mesa do computador. Esse som que eu ainda não consegui regular. A mesa de som que eu também não consegui regular, o Paulo vai me ajudar quando ele vier aqui em Goiás. Essa iluminação. Então, esse jaleco tudo eu ganhei de pessoas, certo? Tudo ganhei de pessoas. Leiga, por que você não faz uma live ao vivo? Faz tempo que você não faz uma live ao vivo. Porque eu estou dando crise de ansiedade diária. Gravar eu consigo. Mas live diária no YouTube é muito tenso. Sabe? É só quando a gente está minimamente bem. Quem tem canal sabe disso, não é fácil. Não é fácil. Você só ganha crítica e perde dinheiro. Perde tempo. Então, é difícil, gente. É complicado. Gravado aí a gente consegue. Gravado a gente consegue. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Ah, meu Deus. Não está dando. Vamos tentar mais uma vez.
Compartilhar a tela. Vamos lá. Vamos ver se agora vai dar certo. Ah, não tô dando. É um programa gratuito, gente. Então, os programas gratuitos, eles não são tão bons, sabe? Não tô falando que esse é ruim. Mas é claro que os programas pagos são muito melhores, certo? Mas os programas pagos são para quem tem dinheiro, não é o nosso caso. Né? A gente tem que usar os gratuitos mesmo. Então vamos lá. Olha só o que diz Cutler Schnapper, a esposa de Meyer Amschel Rothschild e mãe de seus 5 filhos. Se meus filhos não quisessem guerras, não haveria nenhuma. Então, financiado praticamente sem juros pelo Banco da Inglaterra, controlado pelos Rothschild, a Grã-Bretanha provocou a Guerra de 1812 para tentar recolonizar os Estados Unidos e forçá-los à escravidão do Banco da Inglaterra, ou mergulhar os Estados Unidos em tantas dívidas que eles seriam forçados a aceitar um novo Banco Central privado. E o plano funcionou. Embora a Guerra de 1812 tenha sido vencida pelos Estados Unidos, o Congresso foi forçado a conceder uma nova licença para outro banco privado que emitia moeda pública como empréstimo a juros, o segundo banco dos Estados Unidos. Mais uma vez, os banqueiros privados estavam no controle do suprimento de dinheiro da nação e não se importavam com quem faziam as leis ou quantos soldados americanos e britânicos tinham para morrer por isso. Essa é a história. O resto, gente, o resto é lenda. Certo? Vamos ver aqui. Vamos passar para o próximo. Deixa eu ver se já veio diretamente aqui no canal para não ter que ficar passando. Aqui. Andrew Jackson e o segundo banco dos Estados Unidos. Mais uma vez, a nação, evidentemente, mergulhou em dívidas, desemprego e pobreza pelas predações do Banco Central privado. Em 1832, a concessão era de 20 anos. Andrew Jackson fez campanha com sucesso para o seu segundo mandato como presidente sob o slogan Jackson and no Bank. Fiel à sua palavra, Andrew Jackson conseguiu bloquear a renovação da Carta do segundo banco dos Estados Unidos. Cavalheiros, ele disse, eu tenho observado de perto os acontecimentos do Banco dos Estados Unidos. Há muito que tenho homens observando vocês e estão convencidos que vocês usaram os fundos do banco para especular nos pães do país. Quando vocês ganharam, dividiram o lucro entre vocês. E quando perderam, vocês debitaram no banco. Dizem que se eu tirar os depósitos do banco e anular o alvará de vocês, eu arruinarei 10 mil famílias. Pode ser verdade, senhores, mas esse é o seu pecado. Se eu deixar vocês continuarem, vocês arruinarão 50 mil famílias. E esse seria o meu pecado. Vocês são um covil de víboras e ladrões. Eu decidi expulsá-los e pelo eterno, bateu põe na mesa, eu vou acabar com vocês. Foi o que Andrew Jackson disse pouco antes de encerrar o mandato do segundo banco dos Estados Unidos. Pouco depois que o presidente Jackson, o único presidente americano a realmente pagar a dívida nacional, acabou com o segundo banco dos Estados Unidos, houve uma tentativa de assassiná-lo, que falhou quando as 2 pistolas usadas pelo assassino Richard Lawrence não dispararam. Lawrence disse mais tarde que com Jackson morto, o dinheiro seria mais abundante. Após a perda de seu estatuto, o segundo banco dos Estados Unidos tentou operar como um banco normal, mas falhou após 5 anos. Como assim um banco normal? Um banco privado normal. Não deu conta, porque o negócio dele era roubar. Essa é a lógica do Banco Central. Se o Banco Central já faz isso, gente, o Banco Central independente é pouco mais que um Banco Central privado. Eles não são sujeitos a controle político, eles fazem o que querem. Eles pagaram o golpe. Lembre-se, Joe Biden era o presidente na época, o vice-presidente na época que grampearam a Dilma, na época do impeachment da Dilma, na época da prisão do Lula, democrata. Joe Biden é um lobista, a vida inteira ele foi lobista do setor financeiro de Delaware, que ele sempre representou. Joe Biden é de esquerda. Joe Biden nunca foi de esquerda. Joe Biden é um liberal, certo? Um liberal, defensor do capitalismo financeiro, que sempre pagou as contas e as campanhas dele. Isso é Joe Biden. Então, qual é a história de Joe Biden? Senador por Delaware, salvo engano.
acho que Delaware. Representante de banqueiro, representante de financista, representante do setor imobiliário, representante desse povo. O golpe contra a Dilma, depois o golpe contra o Lula, o golpe que colocou o golpista Michel Temer no poder, o golpe que fez o marreco de Maringá e o crente safado do Paraná destruir a Petrobras, entregar todas as riquezas para os estrangeiros, prendeu o almirante Otton, que era o único militar honesto de ponta que a gente tinha, certo? Que criou o programa nuclear brasileiro, destruiu a nossa indústria da construção civil, desempregou milhões de pessoas. Gente, um marreco de Maringá é um burro, aquele homem não sabe escrever. Como ele conseguiu mestrado, doutorado, como ele se tornou juiz, não tenho a menor ideia, mas ele é um jumento que não sabe falar cônjuge. Certo? É um jumento. O próprio Bozo não passa de um jumento. Agora, Temer não. Temer era inteligente, eu sabia muito bem o que estava fazendo. Mas ele tinha uma novinha para sustentar, né? O filho dele, do qual ele era avô, precisava de posses. Então, foi muito fácil corromper esse tipo de gente. Um deslumbrado, que nem o marreco de Maringá, um ambicioso, inteligente, astuto, uma víbora traiçoeira, que nem o libanês lá, e um bandido criminoso cercado por crente, que nem o Bozo. É muito fácil o sistema corromper esses caras. Mas vamos ao próximo assunto. Vamos ao próximo. Vamos lá. Vamos. Gente, perdoa aqui, porque às vezes é mais difícil do que parece. Ou às vezes não, né? Eu que não sou... Bom, tem pessoa melhor, mais inteligente que eu no mundo. Vamos ver se agora deu certo. A gente partir para a 10ª. A história de Zachary Taylor James Buchanan. Parou. Vai dar certo, gente. Vocês me perdoam essas interrupções, mas nem sempre é fácil, certo? Nem sempre é fácil. Vamos ver se vai dar certo agora. Sim, deu certo, sim. Vamos lá, filhotes. Pessoas amadas e amadas. Zachary Taylor James Buchanan. O presidente Zachary Taylor se opôs à criação do novo Banco Central privado, devido aos abusos históricos do primeiro e segundo Banco dos Estados Unidos. A ideia de um Banco Nacional está morta e não será revivida no meu tempo, disse ele. Taylor morreu em 9 de julho de 1850, depois de comer uma tigela de cerejas e leite. Segundo rumores, ele foi envenenado. Nossa, será? Cereja com leite parece tão mortal. Os sintomas que ele apresentou são consistentes com envenenamento agudo por arsênico. Vamos lá. O presidente James Buchanan também se opôs a um banco central privado. Durante o pânico de 1857, ele tentou estabelecer limites para os bancos emitirem mais empréstimos do que tinham fundos reais e exigir que todas as notas bancárias emitidas fossem garantidas por ativos do governo federal. Ele foi envenenado com arsênico e sobreviveu, embora outras 38 pessoas no jantar tenham morrido. Mas que coisa, hein? Vamos para o próximo. Vamos entender como os bancos e a guerra estão associados. Vamos fazer isso. Sabe? A informação é o que mais liberta, gente. Como disse aquele palestino, que eu amo, gente, eu estou em falta com o Senhor Jesus. De verdade, eu estou em falta com o Senhor Jesus. Eu espero que ele, inclusive, me perdoe. Mas está aqui nesse livro, a Bíblia, com todo respeito aos que não creem, né? Isso é uma crença minha. Porque ele diz o seguinte: conheça a verdade vos libertará. Faz sentido. Sócrates concordaria. O Buda também concordaria. Marx concordaria. Kropotkin concordaria. Tolstói certamente concordaria. Agora o Adolf não. Certeza que o Adolf não. Ele vivia da mentira, né? Nem o Adolf, nem o Malafaia,
nem os RR, nem os pastores que colocavam ouro em pneu, corrupção com Bíblia, nem o pastor que aconselhou a Micheque. Cara, esse povo não é só desonesto, né? Esse é burro. Cada carta daquela valia R$20 mil, na média. Foram cartas doadas pelo imperador do Japão, descendentes delas, né? Pelo imperador do Japão. Cada carta valia 20 mil. O que a crente burra e o pastor burro fizeram? Mataram, assassinaram as cartas para roubar as moedas. Isso é garimpo. Não é à toa que a Tramares e o Bozo fizeram o que fizeram com os índios. Para garimpo, tirar ouro. E aí você vê essa crentaiada que gosta de citar o Velho Testamento, mas parece que nunca leu a história de Moisés, né? Quando ele foi pegar os 10 mandamentos e voltou e estavam as pessoas adorando o bezerro de ouro. Ou a história de Jesus, quando entrou num templo, estava cheio de mercador lá e desceu o chicote neles. Impressionante. Isso é deprimente. Mas já as pessoas são corrompíveis. Eu sou corrompido. Não vou dizer que eu sou melhor que ninguém, não. Se alguém chegar e falar, Leiga, eu consigo restaurar a saúde da sua mãe. Cara, no outro dia eu estava aqui defendendo o banco, fazendo propaganda para o Itaú. Não estou dizendo que eu sou mais honesto que ninguém, não. Mas meu preço não é dinheiro. Não. Enfim, né? Vamos continuar. Vamos ver se dá certo compartilhar a tela. Aqui a história de Jack Taylor e James Buchanan. Eu ouvi um trovão, não sei se vocês ouviram também. Vamos torcer. Não é essa tela que eu tenho que compartilhar, né? É a próxima. É essa aqui, vamos ver se dá certo. Quem criou o dólar, gente, foi o presidente Abraham Lincoln. É uma história muito interessante. Abraham Lincoln era um grande cara. Tô dando errado. Mas eu vou conseguir. Eu peço perdão, gente. Eu vejo uns caras que fazem umas lives tão massa e tal, né? Tá sempre uma paz, uma tranquilidade. Mas deixa eu explicar. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Nenhuma alma. Não conheço um monte de tecnologia, não tem nenhum programa pago. É tudo gratuito. A energia aqui cai com qualquer coisa. Tá chovendo, tá trovejando. A internet é fraca. Então, a gente faz o que dá. E eu espero honestamente que seja o bastante e que eu, inclusive, quero agradecer. Porque continuar me seguindo, continuar assistindo meus vídeos, mesmo com qualidade técnica tão duvidosa, uau! E eu só posso agradecer a vocês, gente. De verdade, eu só posso agradecer. Vamos ver se a gente consegue fazer com que a tela apareça, né? Conseguimos. Abraham Lincoln cria o dólar. Vamos entender. Abraham Lincoln. Primeiro tem uma citação interessante. Esse negócio que eu estou mostrando aqui é do texto originalmente americano. O cara divulgou, colocou em PDF, imaginando que, claro, as pessoas nos Estados Unidos somem, né? Então já colocou no PDF e lançou na rede, para divulgar para o maior número possível de pessoas. Peguei, dei uma tradução do jeito que deu e estou aqui colocando. Olha só, o sistema de ensino público é tão subserviente aos desejos dos banqueiros de esconder certas histórias que você, assim como a mídia corporativa, é subserviente aos desejos da Monsanto de manter os perigos dos transgênicos longe de você. E os desejos do culto do aquecimento global de esconder a você que a Terra está realmente esfriando nos últimos 16 anos. Bom, isso aí é questionável, né? Quero falar sobre isso. Portanto, não deve ser surpresa que muitas das verdadeiras razões para a guerra civil não sejam bem conhecidas do americano médio. Vamos falar do brasileiro, né? Vamos lá. Fala dos irmãos Rothschild. Os poucos que entendem o sistema estarão tão interessados em seus lucros ou serão tão dependentes de seus favores que não haverá oposição dessa classe. Enquanto, por outro lado, o grande corpo das pessoas, ou seja, os pobres,
mentalmente incapaz de compreender a tremenda vantagem que o capital obtém do sistema, suportará seus fardos sem reclamar. E talvez você quer suspeitar que o sistema é inimigo dos seus interesses. Foi dito pelos irmãos Rothschild de Londres, escrevendo para associados em Nova York no ano de 1863. Quando a Confederação se separou dos Estados Unidos, os banqueiros mais uma vez viram a oportunidade para uma rica colheita de dívidas e se ofereceram para financiar os esforços de Abraham Lincoln para trazer o Sul de volta à União, mas com juros de 30%. Nossa, meu Deus do céu, trovões. Lincoln observou que não libertaria o homem negro escravizando o homem branco aos banqueiros e, usando a sua autoridade como presidente, emitiu uma nova moeda do governo, o dólar. Esta foi uma ameaça direta à riqueza e ao poder dos banqueiros centrais, que responderam rapidamente. Gente, a chuva engrossou e os trovões estão aumentando. Então, se você gosta de emoção, estamos tendo emoção. Já lemos 11, falta 9, a chuva está lascada e os trovões estão caindo. Vamos torcer para conseguir terminar. Por quê? Alex, se você terminar, fica. Mas eu não tenho um programa que junte 2 arquivos. Se eu gravar agora e metade depois, eu não consigo juntar isso, porque eu não tenho um programa que faz isso. Então eu tenho que gravar num fôlego só. Então torçam por mim aí, pessoas. Vamos dar conta. Se vocês estiverem vendo isso no YouTube, é porque eu consegui. Bora lá? Só um momento. Meu coração. Então vamos lá. Deu certo. Os banqueiros contra os Estados Unidos e a origem da inimizade com a Rússia. Em 1872, os banqueiros de Nova York enviaram uma carta a todos os bancos dos Estados Unidos, instando-os a financiar jornais que se opunham ao dinheiro emitido pelo governo, os greenbacks de Lincoln. Olha só, prezado senhor, é aconselhar fazer tudo ao seu alcance para manter tais jornais diários, semanais, revistas. Entendeu, gente? A lógica aqui, ó. Por que os jornais, por que as revistas sempre tomam lado de banqueiro? Por que as TVs, por que as rádios? Entenderam a lógica? Prezado senhor, é aconselhar fazer tudo ao seu alcance para manter tais jornais diários e semanais proeminentes. Opor-se à emissão de dinheiro pelo governo. Que o governo emita moeda e os bancos emitam papel moeda do país. Restaurar a circulação da emissão de dinheiro pelo governo será fornecer dinheiro ao povo e, portanto, afetará seriamente seu lucro individual como banqueiro acreedores. Certo? Olha só. Num livro chamado Plutocracia Triunfante, Lynn Wheeler escreveu o seguinte: não adianta permitir que o dólar, como é chamado, ou seja, foi Lincoln criou, circule como dinheiro por muito tempo, já que não podemos controlar isso. É provável que a escravidão seja abolida pelo poder de guerra e a escravidão de bens móveis destruída. Isso, eu e meus amigos europeus somos a favor, pois a escravidão é apenas propriedade do trabalho e traz consigo o cuidado do trabalhador. Enquanto o europeu, o plano liderado pela Inglaterra, é que o dinheiro controle o trabalho, controlando, portanto, os salários. Você pode fazer isso controlando o dinheiro. Entendeu? Eles achavam mais vantajoso o banco do que a escravidão. Os dois, moralmente, para eles é a mesma coisa. Mas o dinheiro emitido por bancos centrais independentes era mais eficiente em escravizar uma população do que a própria escravidão. Por isso que a Inglaterra se opôs à escravidão, que diminuiu o lucro dos banqueiros. Na escravidão, quem ganhava dinheiro era o senhor do escravo e os fazendeiros. Acabada a escravidão, o banco poderia tomar o lugar do senhor de escravos e aumentar a renda nacional. Vamos lá. Incitado pelos banqueiros privados, grande parte da Europa apoiou a Confederação contra a União, com a expectativa que a vitória sobre Lincoln significaria o fim do dólar. A França e a Grã-Bretanha consideraram um ataque direto aos Estados Unidos para ajudar a Confederação, mas foram contidos pela Rússia, que acabara de encerrar o sistema de servidão e tinha um banco central semelhante àquele no qual os Estados Unidos se fundaram. Estão vendo? As coisas acontecendo? Então vamos partir para o próximo. Até agora estamos conseguindo. Já estamos no 13º e a chuva está aqui, caindo firme, mas nós estamos mais firmes ainda. Oh, não pausa o vídeo, não. Faz isso não.
Peraí. Vamos lá. Deixada livre da intervenção europeia, a União venceu a guerra e Lincoln anunciou sua intenção de continuar emitindo dólares. Após o assassinato de Lincoln, os greenbacks foram retirados de circulação e o povo americano forçado a voltar a uma economia baseada em notas bancárias emprestadas a juros dos banqueiros privados. O czar Alexander II, que autorizou a assistência militar russa a Abraham Lincoln, foi posteriormente vítima de vários atentados contra a sua vida, em 1866, 1879 e 1880, até que finalmente foi assassinado em 1881. Abraham Lincoln disse: tenho dois grandes inimigos, o exército do sul à minha frente e os banqueiros na retaguarda. Dos dois, o que está na minha retaguarda é meu maior inimigo. O poder do dinheiro ataca a nação em tempos de paz e conspira contra ela em tempos de adversidade. É mais despótico que a monarquia, mais insolente que a autocracia, mais egoísta que a burocracia. Outra frase de Abraham Lincoln: o governo deve criar, emitir e fazer circular toda a moeda e créditos necessários para satisfazer o poder de compra do governo e o poder de compra dos consumidores. Pela adoção desses princípios, os contribuintes economizarão imensas somas de juros. O dinheiro deixará de ser mestre e torna-se servo da humanidade. Certo? Palavras de Abraham Lincoln. Daí a inimizade da Inglaterra, do Ocidente, dos banqueiros com a Federação Russa. Foi esse episódio, quando Alexander II tomou o lado de Abraham Lincoln contra o banco, né, os banqueiros do mundo, e contra a União. É interessante, né, ver a história, como é que ela acontece. Então vamos lá, vamos tentar, gente. Já estamos no 14º. Vamos conseguir. Eu espero. Espero mesmo. Andrew Johnson. Cara, interessante. Na quarta mensagem anual de Andrew Johnson, em 1886, precursora do discurso do Estado da União, ele ousou questionar a validade e a legitimidade da dívida acumulada. Em particular, a prática de permitir que os bancos fizessem empréstimos usando tinta e papel, mas exigindo reembolso em ouro e prata. Cara, isso é banco. Olha que loucura. Olha o que ele disse. Não há razão que seja aceita como satisfatória pelo povo, porque aqueles que nos defendem em terra e nos protegem no mar, o pensionista com a gratidão da nação, levando as cicatrizes e feridas recebidas enquanto a seu serviço, os funcionários públicos dos vários departamentos do governo, o fazendeiro que abastece os soldados do exército e os marinheiros da marinha, o artesão que labuta nas oficinas da nação, os mecânicos e trabalhadores que constroem seus edifícios e constroem seus fortes e navios de guerra, devem, em pagamento de suas justas e duras dívidas, receber papel depreciado, enquanto a outra classe de compatriotas, não mais merecedores, são pagos em moedas de ouro e prata.